Paz, amados, bom dia. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre nossas vidas. Eu queria deixar uma palavra nesse dia para o nosso coração, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 8, uma passagem bem conhecida que fala sobre o profeta Elias e a viúva de Sarepta. O verso 8 diz assim: Então o Senhor Deus disse a Elias: Apronta-te e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique ali. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha, e Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: E traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite em um jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse: Não se preocupe, vá preparar sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, não faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. Essa palavra, ela é muito tremenda e ela nos ensina algumas coisas muito importantes que eu queria compartilhar com você nessa manhã. Primeiro, irmãos, quando Elias disse para Acabe que não haveria chuva durante um período de 3 anos e meio na terra, Elias também chegou um momento que ele passou também pela crise. Ele estava num ribeiro e a água do ribeiro secou. Os corvos deixaram de trazer carne para ele. O que isso significa? Que a gente precisa entender que enquanto tivermos nessa terra, nós também estaremos sujeitos a enfrentar crise, a ficar doentes, a passar por lutas, por adversidade. Enquanto estivermos nessa terra, com esse corpo corruptível aqui, nós estamos sujeitos aos problemas dessa terra. Mas glória a Deus que o Senhor nos dá uma esperança que chegará um dia que receberemos um corpo glorificado e seremos levados à cidade santa, ao lugar onde Deus habita, que ali não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade. Mas enquanto isso não acontecer, nós estamos sujeitos. Tem pessoas, servos de Deus, que morrem de câncer, ficam doentes, ficam internados. Nesse mundo, enquanto estivermos nesse mundo, nós estaremos sujeitos a passar por lutas, por adversidade, por problema, por crise. Mas Jesus declarou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vocês também vão vencer. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar nesse dia é que a crise está aí, instalada sobre o país, e nós vamos passar por ela, mas nós vamos passar confiante no Senhor, que Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades e Ele está conosco para nos ajudar nesse momento de crise. O segundo ponto aqui nessa passagem, que Deus dá uma ordem para Elias, para ele se levantar e ir para uma cidade chamada Sarepta. E eu fico imaginando que talvez estivesse passando no coração de Elias quando Deus falou assim: olha, eu ordenei uma viúva para te sustentar. A gente pode aqui pensar que, a alegria que estava no coração de Elias, puxa vida, graças a Deus tem alguém para me ajudar, para me abençoar. Só que quando ele chega nessa cidade, ele vê uma realidade completamente diferente daquilo que ele pensou, daquilo que ele imaginou. Sabe por quê? Porque Deus
ele nunca vai agir da forma que a gente pensa, da forma que a gente acha. Ele vai agir da maneira dele, do jeito dele, porque ele é soberano e ele está no controle de todas as coisas. Aquela mulher, na realidade, ela estava vivendo uma crise pior do que a de Elias, porque ela tinha um filho e ela estava preparando a última refeição para morrer. E Deus manda Elias ali naquele lugar para ser boca de Deus, para ser profeta de Deus, dizendo para aquela mulher que se ela obedecesse à voz de Deus, que se ela fosse fiel ao Senhor, não se deixando levar pelas circunstâncias, não se deixando levar pelo aquilo que ela estava vivendo naquele momento, ela experimentaria o sobrenatural de Deus. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos vivendo momentos difíceis, nós já temos falado isso, né? A gente tem presenciado o que está acontecendo no Brasil e ainda não chegou ao ápice dessa crise, e nós estamos orando para que a misericórdia de Deus venha e não aconteça o que está acontecendo em outros países, mas se vier, nós temos a nossa esperança em Deus e sabemos que Deus está no controle de toda a situação. Aquela mulher, ela obedeceu à voz de Deus, ela confiou no Senhor. Então eu queria deixar essa palavra no teu coração. Deus, ele tem falado conosco, irmãos. Deus levantou Elias ali para olhar para a situação daquela mulher e liberar uma palavra de vida. Então, seja propagador de boas novas, seja propagador de esperança, sabe? Não se deixe levar pela mídia, não se deixe levar pelos que os teus olhos estão vendo, mas creia verdadeiramente que Deus está trazendo um tempo tremendo sobre o Brasil, um tempo de despertamento para nos voltarmos para o Senhor. Aquela mulher, ela estava com uma sentença de morte. Aquela mulher estava sem esperança. Aquela mulher estava aflita. Mas o profeta liberou uma palavra para ela. Então que Deus possa te usar para você liberar palavras de vida para as pessoas que estão vivendo debaixo de um medo, com o coração sem esperança. Seja propagador da esperança. Seja propagador das boas novas. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu deixo essa palavra no teu coração nesse dia e profetizo que na tua casa não faltará pão nem azeite. Quando a Bíblia fala de pão, a Bíblia ela dá um significado da presença de Deus, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. E quando a Bíblia fala de azeite, a Bíblia em algumas passagens faz referência ao Espírito Santo. Então que não falte a presença maravilhosa do Senhor na tua casa e nem a presença tremenda do Espírito Santo sobre a tua vida. Deus está conosco. Amém? Que o Espírito Santo possa te fortalecer nesse dia, te dar um dia abençoado. E queria estar te convidando amanhã às 18h30 nossa live aqui, trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. Se reúna aí com a família e vamos cultuar a Deus. Em casa também é lugar de cultuar a Deus. Fica na paz. Shalom.